Seja bem-vindo ao meu canal Explorando a História com o pastor Marcos Barros, dando continuidade à história do Brasil. Nessa edição, vamos destacar o movimento abolicionista, material esse relevante para você que vai fazer o Enem. Então compartilhe e se inscreva no meu canal do YouTube, onde tem aula completa. Eu deixo o link do canal do YouTube aqui na bio do Instagram, para que você possa então ter acesso a esse material. Se inscreva no meu canal, tá ok? Então vamos falar sobre as leis abolicionistas, né? Essas leis abolicionistas, elas foram decretadas entre 1850 e 1888. Elas fizeram parte de um esforço das elites em realizar o processo de abolição da escravatura de uma maneira gradual, aqueles que nós chamam de lenta. Essas leis promoveram, então, essa abolição gradual e lenta, conforme desejavam as elites econômicas do Brasil. Esse é o interesse, né, dessas elites. As leis abolicionistas são, como conhecemos, a legislação que promovia a emancipação dos escravos. Elas foram aprovadas entre a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e a Lei Áurea, em 1888, tá ok? Essas leis aprovadas nesse período foram a Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei dos Sexagenários, 1885, ambas foram resultado da movimentação dos abolicionistas, bem como também, né, a reação dos escravocratas, ok? Relembrando, o tráfico de escravos era essencial para atender a alta demanda por essa mão de obra de escravos no Brasil. Então, com essa proibição, a tendência era que a população dos escravos fosse reduzindo-se gradativamente até essa abolição acontecer. Uma vez que, então, não haveria mais essa renovação. Ainda assim, os escravocratas fizeram de tudo para que essa transição fosse mais lenta possível. Então nós vamos ter aí as leis abolicionistas, em parte, dentro desse esforço de impedir que essa abolição pudesse acontecer de maneira imediata e irrestrita, e de promover determinados avanços para conter também a força do abolicionismo. Vamos ao contexto histórico, então? O período que ficou conhecido como Brasil colonial, e nós vamos citar de 1530 a 1815, foi marcado pela presença portuguesa no país, a qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para a metrópole, que exportava essa madeira encontrada em grandes extensões pelas terras do Brasil, e esse período também fica conhecido como o ciclo do pau-brasil. Por conseguinte, vem então a cana-de-açúcar, que vai ser o principal produto a ser comercializado. Mais tarde, teremos o ouro e o café. Esses ciclos econômicos, eles foram chamados respectivamente de ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café. Nesse contexto, muitos negros africanos foram transportados nos porões dos navios negreiros, né? E para atender essa demanda de mão de obra. Eles vieram trabalhar nas lavouras da América Portuguesa e se tornaram a única fonte de renda para as regiões africanas de ocupação portuguesa. Foram quase 400 anos de trabalho escravo no Brasil, o que gerou, de certa maneira, um forte impacto na política e economia do país, exatamente quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Então esse são, de certa maneira, o contexto aí que vai abarcar toda essa questão das leis abolicionistas. A abolição do Brasil, ela vai ocorrer de forma gradual e controlada pelo governo.
Afinal de contas, as elites tinham medo que acontecesse uma rebelião ao estilo do que gerou a independência do Haiti ou guerra civil, como houve nos Estados Unidos. Então, desde a vinda da corte portuguesa para sua colônia portuguesa, Dom João teve que aceitar vários tratados. Tratados esses impostos pela Inglaterra que comprometiam a libertação dos escravos. Vamos citar aqui, em 1831, por exemplo, ainda no período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seria então considerada livre. Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, nós vamos ter aí uma série de leis que vão sendo sancionadas para se pôr fim ao trabalho escravo, mas, porém, isso vai acontecer de maneira lenta. Vamos citar algumas dessas leis, são elas: a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibiu o tráfico negreiro da África para o Brasil. Nós temos a Lei do Ventre Livre, 1871, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data. Nós temos a Lei do Sexagenário, ou a Lei Saraiva, né, de 1885, que também traz benefício aos negros maiores de 60 anos. O processo de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários de escravos e latifundiários, eles queriam receber uma indenização por isso, né? Por sua parte, os próprios cativos, então, começam a se organizar, a economizar para pagar a sua alforria, por exemplo. Igualmente eram comuns fugas, motins, rebeliões, por conta de todo esse questionamento. Essas leis também deram aos escravos a possibilidade de solicitar na justiça a sua liberdade, caso o seu senhor transferisse de maneira indevida ou se ele provasse que tinha chegado ao país após o ano de 1831. A Lei Áurea vai resolver o problema da escravidão, porém ela não resolve a questão da inclusão social dos negros. Os fazendeiros, então, também começam a dar preferência e usar mão de obra que chegava cada vez mais da Europa, numa clara postura também discriminatória. Então nós vamos ter o abolicionismo como um movimento político e social da segunda metade do século XIX, que reúne políticos, literatos, religiosos, escravos e a população interessada em acabar com o comércio e o trabalho escravo no Brasil. Os nomes que se destacam nesse movimento abolicionista, né, brasileiro, nós podemos citar André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde de Rio Branco e Rui Barbosa. Não podemos deixar de citar a Princesa Isabel, de 1846 a 1921, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a administrar o país, sendo, portanto, uma figura importante, não somente na busca pela libertação dos escravos, mas também pelos direitos das mulheres. A princesa já havia assinado a Lei do Ventre Livre quando exerceu pela primeira vez a regência no Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa abolicionista, então ela também está dentro desse contexto, tá? Desse modo, ela representou um ícone feminino de grande importância para a história do país. Tá, ok? Compartilhe se você achou interessante, se traz aí um reforço nos teus estudos para o Enem, compartilhe então esta aula e inscreva-se no meu canal do YouTube. Deus abençoe, beijo no coração.